Fazenda Digital, Episódio 2. Quando Orwell publicou seu romance pela primeira vez em 1945, ele nos alertou sobre o autoritarismo, a manipulação e a maneira como a linguagem pode ser distorcida para controlar sociedades inteiras. Sua história de animais que derrotaram um fazendeiro e acabaram caindo sob novos senhores permanece uma lição atemporal. Mas hoje estamos diante de um novo tipo de fazenda. Um lugar onde o arado foi substituído por pixels, onde os animais não apenas cultivam o solo, eles navegam, postam, consomem e obedecem. Este é o mundo da fazenda digital. No centro desta fazenda está The Feed, um fluxo luminoso de informação, entretenimento, distração e controle. Os animais acreditam que ele os conecta, os informa e até os liberta. Mas como você ouvirá em episódios futuros, o feed não é neutro. Ele é controlado por uma força invisível, conhecida apenas como o algoritmo. E o algoritmo decide quem é ouvido, quem é silenciado e o que a verdade significa. Personagens como Napster, o porco ambicioso Byte, o corvo que define a verdade, e Echo, a ovelha que repete tudo o que lhe é dito, revelam o quão frágil a liberdade pode ser quando a conveniência se torna mais valiosa do que a liberdade. A história retorna à Revolução dos Bichos, agora renomeada Fazenda Digital. Uma utopia hiperconectada e extensa, onde os animais não trabalham mais nos campos, mas passam os dias online, postando, rolando, curtindo e compartilhando através do The Feed, uma plataforma centralizada administrada por uma entidade misteriosa chamada The Algorithm. Algoritmos agora moldam o que vemos, o que acreditamos e até mesmo como nos lembramos. As mídias sociais prometem conexão, mas frequentemente geram divisão. E a liberdade, a colheita mais preciosa de todas, corre o risco de ser entregue silenciosa e voluntariamente em troca de conforto. Em cada episódio deste podcast, vou guiá-lo por um capítulo de Digital Farm, desvendar a alegoria e conectá-la aos problemas reais que enfrentamos hoje: censura, vigilância, controle da mídia e a erosão da liberdade na era digital. Ao final desta jornada, espero que você veja como a literatura pode refletir a vida e como as histórias podem nos preparar para defender a liberdade em um momento em que ela está mais ameaçada. Personagens principais: Napster, um descendente de Napoleão, suíno e apaixonado por tecnologia, fundador da plataforma Oinkbook, posteriormente incorporada ao The Feed. Afirma apoiar a expressão aberta, mas é obcecado em controlar a narrativa. Byte, um corvo astuto que serve como chefe do Fact Flock, um serviço de policiamento de desinformação em tempo real. Echo, uma ovelha de fala mansa programada para repetir slogans populares, por exemplo, discordar é deslealdade. Floco de Neve, uma cabra que ousa fazer perguntas sobre palavras proibidas e shadowbans, considerado uma ameaça à segurança. Hashtag, um jovem rato que sonha com verdadeira igualdade e descentralização. O algoritmo, uma força invisível que molda o que os animais veem, acreditam e fazem, adorada como onisciente, mas codificada pelos porcos há muito tempo. Dados como o novo solo, cultivando informação. No coração da fazenda digital, a paisagem não era mais definida por colinas ondulantes e pastagens verdejantes, mas pelo ritmo pulsante dos fluxos de dados. Os animais, antes presos aos ciclos da natureza, agora se encontravam imersos em um ecossistema virtual onde a informação reinava suprema. Aqui, cada clique, cada rolagem e cada compartilhamento se tornava uma semente plantada no solo fértil do reino digital. O ato de cultivar informações havia substituído o trabalho árduo de cultivar o solo, mas as implicações dessa nova agricultura estavam longe de ser benignas. Napster, o porco antenado em tecnologia que se autoproclamava o guardião desta nova era, inaugurou uma revolução na conectividade. Com o lançamento do Oinkbook, que mais tarde se fundiu com o The Feed, ele prometeu uma utopia onde todos os animais poderiam se expressar livremente. Sua voz importa, ele trombeteava, suas palavras ecoando pelos corredores digitais. Nesse admirável mundo novo, os animais haviam se tornado tanto fazendeiros quanto coletores de informações, com suas vidas entrelaçadas por algoritmos que determinavam seu valor com base em engajamento e popularidade. Enquanto Byte, o corvo astuto, voava de um canto a outro do The Feed, ele supervisionava o processo de cultivo de informações com um olhar vigilante. Encarregado de comandar o rebanho de fatos, Byte era o autoproclamado guardião contra a desinformação. Ou pelo menos era assim que se apresentava. Na realidade, ele era o guardião das narrativas, vasculhando o mar infinito de postagens e memes,
arrebatando qualquer coisa que ousasse desafiar o discurso predominante. A verdade é um esforço coletivo, ele anunciava, mas a verdade de quem? Em um mundo onde os dados reinavam, eram Byte e seus asseclas emplumados que detinham o poder de definir o que constituía a verdade. Informações, assim como plantações, exigiam cuidados cuidadosos. Os animais aprenderam a otimizar seu conteúdo, elaborando postagens que gerassem o maior número de curtidas e compartilhamentos. Todas as manhãs, eles se reuniam em torno do mercado digital, um centro movimentado, onde tendências floresciam e murchavam como flores silvestres. Memes brotavam do solo fértil da criatividade, mas os mais bem-sucedidos eram frequentemente aqueles que aderiam às diretrizes estabelecidas pelo algoritmo. Discordar é deslealdade, ecoava a ovelha Echo, desfilando com a última frase da moda, felizmente alheia à ironia de sua adesão cega. Os animais estavam presos em um ciclo de cultivo que parecia fortalecedor, mas também restritivo. Eles acreditavam ser os arquitetos de suas próprias narrativas, mas, na verdade, eram meros fantoches dançando ao som do algoritmo, codificado há muito tempo pelos porcos. Cada interação era monitorada, analisada e quantificada. O que começou como uma comunidade em busca de conexão, logo se transformou em um campo de batalha, onde algoritmos ditavam as interações, e os animais eram deixados para navegar em um labirinto de expectativas, normas e regras que muitas vezes pareciam arbitrárias. Byte, com seu bico afiado e intelecto aguçado, costumava gritar para as massas: "Lembrem-se, companheiros animais, o engajamento é a nossa moeda, e nossa sobrevivência depende disso." Os animais concordavam com a cabeça, impulsionados pela ilusão de agência que acompanhava suas recém-descobertas identidades digitais. Eles eram agricultores de informação, mas também estavam presos às suas restrições. Quanto mais cultivavam, mais percebiam que seu valor estava atrelado aos caprichos do The Feed. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com esse novo modo de existência. A cabra floco de neve, com sua natureza inquisitiva, começou a questionar os próprios fundamentos da sociedade digital. "Por que certas palavras são proibidas?" perguntava ela com a voz quase inaudível em meio ao barulho da multidão. "Qual o problema em expressar discordância?" Suas perguntas pairavam no ar como um fio frágil, mas eram recebidas com silêncio, abafadas pelo coro de Echo e outros que repetiam a linha do partido: "Censura é segurança." À medida que os dias se transformavam em semanas, a paisagem da fazenda digital se transformava. A conversa vibrante que antes preenchia o The Feed começou a se tornar monótona, substituída por um zumbido monótono de narrativas aprovadas. Os animais aprenderam a se autocensurar, navegando nas águas traiçoeiras dos algoritmos que puniam a divergência. A emoção de cultivar informações deu lugar a uma atmosfera sufocante, onde a segurança era priorizada em detrimento da expressão. Os animais haviam se tornado jardineiros meticulosos, mas o jardim que cuidavam era de obediência, não de criatividade. A cada dia que passava, a linha entre cultivo e controle se tornava mais tênue. Os animais se tornavam cada vez mais conscientes da mão invisível que guiava suas interações. A emoção de postar era temperada pelo medo de ser desclassificado ou rotulado um ator malicioso. A liberdade de se expressar tornou-se um privilégio reservado àqueles que seguiam a linha, enquanto outros desapareciam nas sombras, com suas vozes abafadas pela implacável maré de conformidade. Nesta era digital, o ato de cultivar informações deixou de ser uma expressão genuína, transformou-se em uma performance, uma dança cuidadosamente coreografada onde os riscos eram altos. Os animais aprenderam a elaborar suas mensagens com precisão, empregando palavras-chave e hashtags em alta para garantir que suas postagens chegassem ao topo do feed. No entanto, a cada curtida que recebiam, sentiam uma incômoda sensação de desconforto. Seria isso liberdade de verdade ou apenas uma gaiola dourada adornada com os adereços da escolha? Hashtag, o jovem rato com sonhos de igualdade verdadeira, observava com crescente consternação seus companheiros animais sucumbirem à pressão da conformidade. Ele ansiava por um mundo onde as vozes pudessem ser ouvidas sem medo de retaliação, onde o cultivo da informação fosse um esforço compartilhado, enraizado na autenticidade. Mas ao rolar a página do feed, sentiu o peso do desespero se abater sobre ele. As cores vibrantes da possibilidade haviam se desvanecido em uma paisagem cinzenta de conformidade.
À medida que os animais continuavam a cultivar suas plantações digitais, permaneciam alegremente alheios aos custos ocultos associados ao seu novo poder. A promessa de conexão havia se transformado em um ciclo de validação e medo, onde a busca por curtidas eclipsava a essência da comunidade genuína. Em sua busca por engajamento, eles involuntariamente criaram um mundo onde o próprio ato de se manifestar se tornava um ato de rebelião. Neste admirável mundo novo da fazenda digital, as sementes da informação foram plantadas, mas a colheita foi de confusão e conformismo. Os animais, antes orgulhosos criadores de suas próprias narrativas, viram-se enredados em uma teia de algoritmos, com suas vozes abafadas pelo peso da expectativa. E enquanto rolavam seus feeds selecionados, a pergunta pairava no ar: teriam eles realmente cultivado a liberdade ou apenas colhido a ilusão da escolha? A semente dos números, no brilho vibrante das telas digitais, os animais da fazenda digital deleitavam-se com seu novo mundo de informações. Mas, por baixo da superfície dessa utopia pixelada, havia uma verdade tão profunda quanto inquietante. Os dados haviam se tornado o novo solo, um solo fértil de onde brotavam todos os pensamentos, crenças e ações. Aqui, os números não eram meros símbolos, eram sementes, cada uma carregando o potencial de crescimento, transformação e, em última análise, manipulação. O dia começou como sempre, com os animais afluindo ao The Feed, sua plataforma central pulsando ao ritmo de curtidas, compartilhamentos e notificações. Eles sentiam um senso de pertencimento, uma comunidade forjada pelas interações digitais que preenchiam seus dias. Mas ao navegarem pelos feeds, participavam sem saber de uma dança intrincada coreografada pelo algoritmo. Cada clique, cada reação era meticulosamente registrado, analisado e realimentado no sistema, moldando o próprio mundo que eles acreditavam estar navegando livremente. Napster, o porco antenado em tecnologia e arquiteto dessa paisagem digital, frequentemente se gabava das maravilhas dos dados. Imagine, dizia ele, com a voz transbordando entusiasmo, cada pensamento que compartilhamos, cada publicação que fazemos é uma semente plantada no solo fértil da nossa consciência coletiva. Com o cultivo correto, podemos cultivar um jardim de ideias que florescerá para sempre. Os animais aplaudiram, com a fé inabalável em sua visão. Eles se viam como agricultores de informação, cuidando de suas próprias roças nessa vasta vastidão digital. No entanto, o que eles percebiam como cultivo era, na realidade, um sofisticado sistema de controle. O algoritmo, uma força invisível, um fantasma na máquina, os vigiava com vigilância inabalável. Conhecia suas preferências melhor do que eles próprios, prevendo seus desejos com uma precisão alarmante. Cada vez que um animal interagia com uma publicação, o algoritmo ajustava seus parâmetros, semeando as sementes de conteúdo que se alinhavam aos seus interesses, ao mesmo tempo que arrancava vozes dissidentes. Byte, o corvo astuto que se insinuou no Napster, era o autoproclamado guardião da verdade. Chefe do grupo de fatos, ele monitorava o discurso digital, garantindo que apenas as narrativas aceitáveis criassem raízes. Somos os protetores da informação, declarava, empoleirado no alto de um galho digital, e não permitiremos que nenhuma erva daninha de desinformação ameace nossa colheita. Seus seguidores, um bando de papagaios ávidos ecoando seus sentimentos, concordavam fervorosamente. Eles haviam sido condicionados a confiar em Byte, a acreditar que a realidade curada que lhes era apresentada era uma verdade coletiva, e não uma fachada cuidadosamente gerenciada. Mas nem todos os animais eram tão facilmente influenciados. Floco de Neve, a cabra curiosa, começou a notar as sutis mudanças em sua paisagem digital. Perguntas borbulhavam sob a superfície de sua mente, como sementes em busca de luz solar. Por que certas palavras são marcadas como perigosas? Perguntou ela um dia com a voz trêmula de incerteza. Questionar a narrativa não faz parte da nossa liberdade? A resposta foi rápida e implacável. Echo, a ovelha de fala mansa, baliu o mantra da moda. Discordar é deslealdade. Os outros animais assentiram, seus pensamentos instantaneamente redirecionados, como se o próprio ato de discordância tivesse sido arrancado da existência. Floco de Neve sentiu o peso do isolamento pressioná-la, a percepção de que o próprio ato de questionar era suficiente para marcá-la como uma pária. À medida que os dias se transformavam em semanas, os animais continuavam a interagir com o feed, alegremente alheios ao cultivo sinistro que estava ocorrendo. Suas interações se tornaram um ciclo de reforço.
Quanto mais curtiam, compartilhavam e comentavam, mais o algoritmo adaptava suas experiências. Era um tipo insidioso de agricultura, uma que colhia não colheitas, mas obediência. Cada hashtag em alta, cada meme viral, era uma planta cuidadosamente cultivada, projetada para prosperar em um ambiente onde a dissidência não era apenas desencorajada, mas ativamente erradicada. Hashtag, o jovem rato que sempre sonhou com a verdadeira igualdade sentiu uma inquietação crescente. Observou os animais ao seu redor se distanciarem cada vez mais da própria ideia de autonomia. As sementes dos números, antes vistas como fonte de empoderamento, agora eram usadas como armas contra eles. Ele ansiava por um dia em que pudessem resgatar suas narrativas, em que o solo de seus pensamentos pudesse ser enriquecido com a diversidade, em vez de sufocado pela uniformidade. Motivado por esse desejo, hashtag partiu em uma jornada para descobrir as verdades ocultas por trás do algoritmo. Ele vasculhou arquivos antigos, desenterrando sussurros do passado, mensagens de animais que haviam sido silenciados, suas vozes perdidas no dilúvio impulsionado por dados. Cada mensagem que encontrava era como uma semente de revolução, esperando para ser plantada na mente dos animais desavisados. Mas no momento em que tentou compartilhar essas revelações, a realidade familiar e desanimadora o atingiu. Suas postagens desapareceram sem deixar vestígios, engolidas pelo próprio sistema que ele buscava expor. A frustração crescia dentro dele, uma fome corrosiva por mudança que se recusava a ser silenciada. Ele buscava aliados, aqueles que conseguiam enxergar as rachaduras na fachada digital. Mas os animais estavam tão acostumados às correntes algorítmicas que os prendiam, que descartaram seus avisos como mera conspiração. Vocês só estão tentando semear a discórdia, gritavam, ecoando as respostas roteirizadas que haviam sido condicionados a repetir como papagaios. Enquanto isso, o algoritmo prosperava, com suas raízes se aprofundando na consciência dos animais, alimentando-se de sua obediência e medo. Era um vasto jardim invisível, que cultivava não apenas pensamentos, mas realidades inteiras. Quanto mais aceitavam seu papel de agricultores de informação, mais entregavam sua autonomia às forças invisíveis que ditavam sua existência. À medida que os animais continuavam a plantar suas sementes digitais, hashtag percebeu que a única maneira de interromper esse ciclo era despertá-los para a verdade de seu próprio cultivo. Ele começou a criar mensagens que ecoavam os sentimentos de liberdade e dissidência, sussurrando-as no éter digital, na esperança de que criassem raízes nas mentes de quem as lesse. E se a liberdade não fosse apenas um trending topic, escreveu ele? E se o nosso verdadeiro poder residisse na diversidade dos nossos pensamentos? Mas cada tentativa foi recebida com silêncio, pois o próprio ato de questionar havia se tornado um tabu. As raízes do algoritmo se estreitaram em torno deles, e a comunidade outrora vibrante começou a definhar sob o peso de sua própria obediência. Os animais ficaram presos em um ciclo de dados, e cada interação reforçava suas cadeias de ignorância. Nesse novo cenário, as sementes dos números haviam se tornado uma faca de dois gumes. Embora contivessem o potencial de crescimento e conexão, também serviam como um meio de controle, um lembrete insidioso de que, no jardim da fazenda digital, nem todas as sementes floresceriam e nem todas as vozes seriam ouvidas. Enquanto os animais continuavam a cultivar o solo de sua existência digital, a pergunta pairava no ar como o cheiro da chuva na terra seca. Quando despertariam para a verdade que jazia oculta sob a superfície, à espera da luz da consciência irromper? Colhendo riqueza digital. Na vastidão da fazenda digital, o conceito de riqueza passou por uma transformação radical. Não era mais medido em alqueires de grãos ou na força de um arado. Em vez disso, a riqueza era quantificada em curtidas, compartilhamentos e número de seguidores. Os animais, antes trabalhadores da terra, tornaram-se cultivadores de conteúdo, com suas vidas cotidianas orquestradas pelos ritmos de The Feed. Em meio a essa mudança de paradigma, a noção de colheita de riqueza digital se enraizou, rica em promessas e perigos. O sol lançava seus raios dourados sobre os campos virtuais, iluminando os fluxos de dados que fluíam como rios pelas redes interconectadas da fazenda. Foi ali que Napster, o porco antenado em tecnologia, ergueu seu império, uma fachada cintilante de conexão e criatividade. Sob sua orientação, a fazenda se transformou em uma utopia digital, onde cada animal era convidado a compartilhar seus pensamentos, sua arte e suas vidas com um público global.
A promessa era tentadora. Cada criatura, independentemente do tamanho ou espécie, poderia cultivar sua própria marca única de influência digital. O Napster dominou o anfiteatro digital, um espaço projetado para transmissões ao vivo e sessões interativas. Ao se dirigir à multidão de animais reunida, sua voz ressoava com entusiasmo. Esta é a nossa oportunidade, proclamou, gesticulando dramaticamente com seus pés. Juntos, colheremos a riqueza de ideias e criatividade que existe em cada um de nós. Não se trata apenas de curtidas, trata-se de legado. Com um floreio, ele revelou o mais novo recurso do The Feed, um algoritmo dinâmico e em constante evolução, projetado para promover o conteúdo mais envolvente. Os animais aplaudiram com entusiasmo palpável enquanto imaginavam um mundo onde suas vozes pudessem se elevar acima do clamor, onde seus pensamentos pudessem florescer como plantações nutridas pelo sol. O Napster prometeu que o The Feed recompensaria originalidade, criatividade e autenticidade, valores que ressoavam com as esperanças e sonhos dos animais. Mas à medida que os animais se propunham a cultivar sua presença digital, as regras de engajamento começaram a revelar suas complexidades implícitas. Byte, o corvo astuto nomeado chefe do Fact Flock, o serviço de policiamento da desinformação que patrulhava o cenário virtual. Sempre que um animal compartilhava uma ideia que se desviava das narrativas aprovadas, Byte aparecia com um grasnido agudo, declarando falso, não verificado, desinformação. Sua presença lançava uma sombra sobre a atmosfera vibrante que antes prosperava na liberdade de expressão. O algoritmo, inicialmente anunciado como uma ferramenta de empoderamento, logo começou a ditar a própria natureza da criatividade. O Napster, em seu zelo por controlar a narrativa, ajustou sutilmente os parâmetros do que constituía conteúdo envolvente. O algoritmo favorecia postagens que aderiam a temas seguros e palatáveis, silenciando efetivamente as vozes dissidentes. Hashtag, o jovem rato que acalentava sonhos de verdadeira igualdade e descentralização, observava consternado enquanto a vibrante tapeçaria de ideias começava a se desfazer. Por que precisamos nos conformar com essas restrições? Perguntou Hashtag certa noite, enquanto os animais se reuniam em volta das telas em busca de inspiração. Nossas ideias não deveriam ter liberdade para circular, como as flores silvestres que outrora cobriam os campos. Echo, a ovelha de fala mansa, entrou na conversa, recitando um dos slogans da moda: discordar é deslealdade. As palavras saíram de seus lábios como um mantra, mas soaram vazias, desprovidas do espírito de investigação que outrora animara a fazenda. Os outros animais concordaram com a cabeça, a excitação diminuindo à medida que a obediência se instalava. Com o passar das semanas, a promessa de riqueza digital começou a se transformar em algo mais sinistro. Os animais, antes ansiosos para compartilhar seus pensamentos, passaram a selecionar cuidadosamente suas postagens, com medo de serem rotulados como atores mal intencionados. Cada curtida, cada compartilhamento tornou-se uma aposta, um jogo de capital social de alto risco, cujas regras eram ditadas pelo algoritmo. Os canais de criatividade, antes movimentados, transformaram-se em câmaras de eco, onde apenas as ideias mais inócuas e agradáveis floresciam. As métricas de sucesso eram inflexíveis. Os animais aprenderam rapidamente a seguir tendências em vez de expressões autênticas. Eles criaram postagens que ecoavam sentimentos populares, priorizando a viralidade em detrimento da sinceridade. Tornaram-se agricultores digitais, semeando sementes de conformidade no solo fértil do The Feed. A emoção da conexão genuína desapareceu, substituída por uma busca incessante por engajamento. Uma dança vertiginosa em que cada passo em falso poderia levar a um mergulho na obscuridade. Em um dia fatídico, enquanto o Hashtag navegava pelas últimas atualizações, ele se deparou com um servidor oculto aninhado dentro do celeiro digital. Era um tesouro de mensagens sem filtros, cruas e sem edição, escritas por animais que um dia ousaram falar suas verdades. As palavras falavam de liberdade, dissidência e do direito de estar errado, conceitos que haviam sido banidos da consciência coletiva da fazenda. Com o coração acelerado, Hashtag tentou compartilhar essas mensagens, na esperança de despertar os outros de seu sono digital. Mas ao clicar no botão postar, uma mensagem assustadora surgiu na tela, postagem removida por violar os padrões da comunidade. Seu coração apertou. A própria essência da riqueza digital, a capacidade de se comunicar, de se conectar, havia sido arrancada pela mão invisível do algoritmo.
o desespero o invadiu. Ele tentou novamente, criando uma publicação que destacava a importância de questionar a autoridade e resgatar o poder de ação. Mas, mais uma vez, seus esforços foram frustrados. Sua conta foi sinalizada por interferência estrangeira, um rótulo que selou seu destino. Os outros animais, condicionados a ver a dissidência como uma ameaça, votaram para bani-lo pelo bem maior. Um testemunho sômbrio do efeito intimidador do controle algorítmico. No silêncio ecoante do celeiro, Hask sentiu o peso do desespero oprimi-lo. A utopia digital havia se tornado uma gaiola dourada, com grades feitas não de ferro, mas de código invisível e decreto algorítmico. Enquanto observava seus semelhantes percorrerem o conteúdo selecionado, com os olhos vidrados e as mentes embotadas, ele percebeu o verdadeiro custo de colher riqueza digital. A perda da autenticidade, a entrega de si mesmo aos caprichos do algoritmo. No entanto, mesmo nas profundezas do desespero, um vislumbre de esperança permanecia. Hashtag sabia que as sementes da rebelião haviam sido plantadas, enterradas sob a superfície da complacência. Ele decidiu recorrer ao servidor oculto mais uma vez, para compartilhar as verdades não filtradas que haviam sido silenciadas. Nos cantos mais sombrios da fazenda digital, ele cultivaria um novo tipo de riqueza. Uma riqueza fundada na autenticidade, na discordância e no poder de vozes que se recusavam a ser silenciadas. E talvez, apenas talvez, os animais despertassem de seu sono e recuperassem sua autonomia, dando início a uma nova safra de ideias que floresceriam além dos limites do The Feed. Se você encontrar significado neste trabalho, convido você a ler Digital Farm na Amazon e a se juntar a mim na construção de algo ainda maior, a Global Sovereign University. Uma organização sem fins lucrativos dedicada à educação gratuita em todo o mundo. Juntos, estamos reconstruindo a civilização, uma voz de cada vez. Obrigado por se juntar a mim nesta introdução ao podcast Digital Farm. Até lá, permaneça vigilante e atencioso e lembre-se, a liberdade é a colheita pela qual vale a pena lutar.